vocês aqui. Sentiu, tá? Flávio Bolsonaro sentiu. Vocês viram que na última pesquisa Quest, o Lula aparece como o maior patriota à frente do Flávio. Quase metade dos brasileiros consideram Lula mais patriota que qualquer outro candidato a presidente, embora sejam eles que ficam falando Deus acima de tudo, né? Eu acho que as pessoas estão caindo na real, estão vendo aí a mentirada que é, né, a fake news do Bolsonaro patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e que vai para lá lamber as botas de um presidente que quer prejudicar a nossa economia, quer prejudicar o nosso povo. Então as pessoas estão vendo isso e o Flávio e o Lula tá fazendo, chamando eles de traidores da pátria, né? Questionando eles irem lá para os Estados Unidos pedirem sanção para o nosso país, pedir tarifas para o nosso país, né? Então o Lula está defendendo a soberania brasileira, como ele sempre fez, tá? Eu lembrei aqui outro dia do slogan do Lula no segundo mandato dele de o orgulho. O melhor do Brasil é o brasileiro. Lembra dessa frase de Câmara Cascudo que ele usava? O melhor do Brasil é o brasileiro. Não é só um slogan, o Lula considera isso. E o povo está começando a ver. E Flávio sentiu a crítica, né? O Lula, outro dia, foi falar que o que o traidor merece? Aí falou assim, Joaquim Silvério dos Reis, o traidor do Tiradentes, morreu enforcado. Ele, inclusive, errou na citação histórica, né? Mas o Flávio Bolsonaro ficou de mimimi, dizendo que o Lula estava sugerindo violência contra ele. Na verdade, o que incomodou Flávio foi ter sido chamado de traidor da pátria, tá? Coloca a matéria aí pra gente, Caian. Flávio aciona STF contra Lula por fala sobre traidores da pátria e pede investigação. Agora eles vão entrar nessa de judicializar tudo, porque o Flávio está em viés de queda. Está em viés de queda. Essa candidatura não existe, ele é só um nepo baby, tá? Um nepo baby que está aí achando que pode, que tem estatura para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores políticos da história do mundo. Não estou exagerando, não, é verdade. O cara é incrível, né? Desde os anos 70, que o Lula está aí aparecendo no mundo todo, primeiro como um grande sindicalista, um grande político, um grande presidente da República. Que comparação com um cara que desmaia em debates, minha gente. É sério que botaram o Lula para competir com um cara desse, que não foi capaz de administrar uma loja da Copenhagen, querem botar ele para administrar o Brasil, uma das maiores economias do mundo, está de brinks, né? Nunca acreditei que tivesse chance. E aí, hoje, eles anunciaram, né, que entraram com essa ação, uma notícia crime, né? Eles que diziam na outra eleição que iam fuzilar a petralhada, né? Realmente incitaram a violência de fato contra as pessoas que votam na esquerda. E ao tempo todo eles fazem isso, né? Mas agora que foi uma frase que não tinha nada a ver com incitação à violência, né? Eles agora estão de mimimi e entraram no STF com notícia crime contra o Lula pelos supostos crimes de ameaça e incitação ao crime em razão de uma fala pública do presidente na semana passada em Catalão, Goiás. Segundo a petição divulgada à imprensa na quinta-feira, hoje, né? Flávio afirma que Lula incentivou apoiadores a cometer homicídio contra ele, ao relacioná-lo a traidores da pátria e citar o enforcamento de Joaquim Silvério dos Reis durante o discurso, né? Que foi um erro histórico que o Lula cometeu, que, na verdade, quem foi enforcado foi o próprio Tiradentes, né? Eu até falei aqui que eu acho que o Lula confundiu com Judas, né? O personagem. Na fala, Lula criticou integrantes da família Bolsonaro por supostamente buscarem apoio de autoridades dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Em seguida, afirmou, por menos, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso? Pensem, meditem. Onde foi que o Lula incitou a violência contra esse senhor, Marcelo? Nossa, em lugar nenhum.
Tá bem louco. Dados é que o Lula está batendo nessa tecla e baterá até a eleição. Eles vão acabar querendo proibir que o Lula chame Flávio, Eduardo e todos os Bolsonaro de traidores da pátria, porque isso está pegando mal, está pegando no eleitorado, não é verdade, Marcelo? Não, e a pesquisa de ontem, a Quaest confirmou isso, que o eleitorado enxerga o Lula como patriota e não o Flávio Bolsonaro. Isso daí desmonta toda a narrativa que ele tem tentado construir. Também mostra que, e aí, ponto do Lula e da comunicação do governo, que é tão criticada, de que conseguiu colar a pecha no Flávio de traidor da pátria. Tanto isso também está numa pesquisa imensa, a Quaest de ontem, vale a pena olhar esses subnúmeros, substratos da pesquisa, que são percepções interessantes. Então, por exemplo, se por um lado o encontro de Lula com Trump teve um saldo altamente positivo, foi o contrário com Trump, do Flávio, entende? As pessoas enxergaram que o cara foi lá para ter uma atitude entreguista, de traidor da pátria. Gente, tem uma coisa, nós até conversamos já sobre isso aqui. Esses caras subestimam o eleitorado, mas o eleitorado brasileiro ele leva muito a sério a questão de pátria, né? A adoração às coisas do Brasil. Isso é uma característica da população brasileira de ter esse patriotismo muito forte, né? Isso é verdade. Basta ver essa percepção do eleitorado. Então, eles estão desesperados com isso, porque se a narrativa se cola no eleitorado que ele é o falso patriota, que ele é o entreguista, aí vai ficar muito difícil, sabe o quê? Do Flávio Bolsonaro avançar no eleitor independente, que é quem decide a eleição no Brasil, com essa coisa da polarização, que sobra 3, 4% de disputa, esse eleitor pêndulo, entendeu? Que já essa pesquisa. Por que o Lula cresceu? Porque uma parte do independente foi pro Lula. Falou assim, opa. E aí, hoje, eu vi de manhã a entrevista de um cara da Faria Lima falando sobre a pesquisa. Falou assim, olha, o Lula é previsível. O cara comenta assim, eu não concordo com a política econômica do Lula, mas eu sei o que esperar do governo dele. Então, eu sei mais ou menos como negociar com o governo federal políticas econômicas, entende? Falou assim, coisa que nós não sabemos com o Flávio Bolsonaro. Qual é a política econômica dele e qual vai ser a relação do Flávio Bolsonaro com o mundo jurídico? Então, instabilidade, entendeu? É isso. Olha, é um cara da Faria Lima que falou isso, gente. Então, veja porque então eles estão aí, agora vão usar o judiciário para tudo. Vão usar o judiciário, vão querer se desvincular do Vorcaro e vão dizer que não são amiguinhos dele, né? Sendo que hoje o Paulo Figueiredo, neto do ditador, fez vídeo defendendo que ele seja solto, né? Acho que é uma coisa inegável que o Vorcaro é bolsonarista de carteirinha. Quem é que, não sendo bolsonarista, daria dinheiro, milhões de reais, milhões de dólares, para um filme porcaria daquele, né? Agora, esse movimento do Paulo Figueiredo é muito estranho. Coloca o vídeo aí, por favor, Caian. Não podemos nos esquecer que o Vorcaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. Olha aí, tá cobrando o Mendonça pela prisão do Vorcaro, do amiguinho deles, do financiador do filme, do mito deles, né? Abriu aí o sincericídio desses caras, né?
Qual que será o interesse do neto do ditador Figueiredo em defender a soltura do Vorcaro? O Vorcaro deve estar ameaçando delatá-lo. Vocês não vão fazer nada por mim, não é? Deve estar mandando recado. Vocês vão deixar eu ficar aqui preso para sempre? Eu que fiz tanto por vocês? E eles já começaram a defender. Você não acha que é isso, Marcelo? Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar, juro, eu ia falar isso. Olha, essa atitude é de quem está sendo não ameaçado, mas está recebendo recadinhos. Recebeu recadinhos, né? Porque o Vorcaro tem umas 10 advogados, são muitos advogados. Porque, e aí começa também, aí a história do filme, vendo esse vídeo, porque eu estava pensando, vendo o Paulo Figueiredo falar, primeiro que, assim, é estranho. É igual o prefeito de São Paulo, quando questionado sobre a Carolina Gomes, sai em defesa, ao invés de, olha, vamos investigar, né? Que é o que qualquer gestor faria. Se afasta do problema, não abraça o problema. É a mesma coisa o Paulo Figueiredo. Então, começa a levantar uma coisa aqui, uma desconfiança de que talvez havia um interesse, sim, de bancar o filme e de usar o filme para financiar ações fora do Brasil. O filme seria um intermediário, entendeu? Uhum. O que eles vão apresentar nas notas até agora? Exato. Já venceu os prazos, de todo mundo venceu. O Mário Frias, ninguém sabe onde está. O Flávio disse, eu tenho contrato, vou pedir autorização e vou mostrar. Tá tudo gravado, tem vídeo. Na primeira entrevista dele, pode ser revelado o escândalo. Então, pode ser que a gente esteja diante de um grande esquema, né? Que, como que nós vamos, então, financiar a ação de vocês aí nos Estados Unidos? Opa, vamos fazer um filme sobre Bolsonaro. Tá, mas quem vai produzir? Ah, não, tem um pessoal lá de uma produtora XPTO, que eles topam. Vamos usar o pessoal. Gente, isso, olha, se nós que não somos policiais estamos pensando nisso, não somos investigadores, né? Vem dessa fala do Paulo Figueiredo, eu só começo a pensar nisso. Que eles estão sendo pressionados. E aí, eles vão ficar quietinho? Vão deixar o chefe, a cabeça dele sozinha na bandeja? Vocês estão botando a cabeça dele na bandeja? Como é que falavam antigamente? Não se larga um companheiro ferido à beira da estrada. Você lembra dessa frase célebre? Isso ajuda a entender também as recusas da Polícia Federal da delação. Eu acho que eles estão lendo se esse cara está brincando com a gente, né? Porque eles têm, acho que em mãos da PF, 12 celulares do Vorcaro. 12. Gente, 12 celulares. Eles devem estar se divertindo lá quando eles recebem a versão do Vorcaro da delação. Eles devem dar risada. Isso, sem sombra de dúvidas, para a gente concluir aqui, o Vorcaro é o bandido de estimação dos Bolsonaro. Diziam que não tinham. Olha aí.